Olá a todas as professoras assistindo esse vídeo, sinta-se bem-vinda nesse meio. Eu vou trazer aqui nesse vídeo o manual da lição 9, Ser Corajoso por Jesus. E eu espero que todas se sintam muito bem-vindas e que a gente possa aprender bastante juntas aqui nesse momento. Eu venho me baseando no PDF, que vocês provavelmente vão receber também, que é o manual de professores para cada lição. Muito interessante, trazendo várias interações. E eu estou aqui também para passar as minhas ideias que eu realizo nas minhas aulas. Acho que eu sou também a professora mais jovem que vocês vão ver gravando esses vídeos, mas é porque eu amo realmente dar aula para as crianças e eu espero trazer aqui, até de um olhar mais jovem, algumas interações que são muito interessantes para elas. Vamos lá? Vocês vão ter 6 passos a seguir e a gente vai visualizar cada um deles de maneira minuciosa. E para começar, eu gostaria de mostrar para vocês o meu caderninho, que eu sempre uso em todas as aulas, onde eu anoto basicamente tudo o que eu vou falar e vou fazer. Não preciso detalhar muita coisa, só focar no que eu realmente vou olhar, bater o olho e saber o que fazer, porque a partir daí eu consigo me guiar muito melhor. Após essa dica super especial de organização própria, a gente vai começar no primeiro tópico, que é conquistando a atenção. A gente sabe como é difícil para as crianças se manterem entretidas em todo momento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é prender a atenção delas. Existem várias maneiras de prender a atenção de uma criança. E uma delas é usando a música, é usando uma historinha. E hoje a gente vai trabalhar em cima da historinha. Mas você também pode utilizar a música para quando alguma criança chega atrasada, você deixa uma música tocando e canta com elas, né? Porque isso incentiva também a música no meio das crianças. Mas, utilizando da historinha, a lição tá pronta para isso. A gente tem a figura de um galo e a figura de uma gaiola. Você vai recortar tudo bonitinho, colocar no feltro, em tudo que você quiser, no isopor. E você vai pendurar o galo em algum lugar, escondido da sala. E aí você vai dar a gaiola para a criança. Você pode escolher qualquer uma delas ali, fazer um sorteio, deixar isso de forma mais interativa ainda. E aí você vai dar o galo, ou a gaiola para a criança, e a criança vai ter que ir tentar prender o galo que está pendurado em algum lugar da salinha com os olhos vendados. E a gente sabe que isso vai ser muito difícil e a criança ela vai tentar. Após a criança tentar ali por uns 3 minutos, você pode sortear outra criança, escolher outra criança para tentar e aí tentar fazer com que todos participem de forma unânime. E agora é a parte mais diferencial que tem. Depois de fazer essa brincadeira, você vai dar uma lição de moral. Porque o que mais tem de legal é você dar uma brincadeira e ali ainda tá falando uma lição de vida que vai agregar para a vida das crianças. Então você vai falar, é muito difícil prender esse galo, né, crianças? Vocês estão aí de olho vendado, tentando colocar a gaiola, é muito difícil prender ele, não é? Pois então, também tiveram 2 personagens que foram muito difíceis de manter na prisão e serem presos. E a gente vai falar deles hoje. E isso já vai guiar para a lição do dia, fazer esse link aí para você e já tá dada a introdução. Bom, isso nos leva à segunda parte da nossa lição, que é apresentando ela. Eu não vou me prender aqui contando a história certinha, todos os detalhes para vocês, porque vocês vão ler e vão poder deixar essa criatividade brotar na mente de vocês enquanto vocês vão se preparando. Agora escuta, você precisa utilizar do material interativo envolvido na lição. Então, as imagens e tal, os recortes e fazer todo aquele trabalho manual é necessário, porque enquanto você vai contando a história para a criança, você está ali brincando com o material e ela vai conseguindo visualizar o que você está falando. Muito importante também é você falar de modo com que as crianças possam ser mantidas à atenção, que elas possam ficar focadas enquanto você fala, que é você fazer barulhos, onomatopeias, é você realmente se envolver na história que você está contando. Quando tiver algum momento de tensão, inclinar o corpo para frente, falar baixinho assim, e aí depois ir aumentando. E isso traz para a criança a sensação de ambientalização. Ela tá se sentindo ali naquela história, ela vai entender melhor e vai gravar na cabecinha dela. E claro, no final da lição, no final da história, você vai trazer a lição de moral para aquela criança.
Como terceiro tópico, a lição traz pra gente um momento de revisão. Aquele momento onde a criança vai conseguir revisar a história na cabeça dela. E aí ela fala que você precisa reaproveitar os bonequinhos e colocar eles, tipo assim, no meio do caminho até a cela, até a gaiola, que seria representando a prisão, certo? E aí você vai fazer perguntas sobre a lição e conforme as crianças forem acertando, você vai aproximar da prisão, que é algo que isso não é objetivo. Você quer manter os apóstolos afastados da prisão. Então, conforme elas forem acertando, elas vão chegando perto. Aí, se elas acertam, aí elas vão dar um passo para trás e, consequentemente, vão ficando mais longe da prisão. E assim você vai revisando enquanto faz perguntas sobre os ensinamentos dessa lição. No quarto tópico da lição, a gente vai ter o memorizando, onde elas vão memorizar o versículo que vai ajudar elas durante a vida inteira delas e não só nessa lição. É importante que você mencione agora um exemplo hipotético, mas que acontece muito. A lição, o manual está trazendo para a gente o exemplo de João, onde ele recebe uma ordem que ele não deveria realizá-la, porque vai contra os princípios da Bíblia. E você vai poder escolher a situação que você pode criar. A lição traz essa de João e o sapateiro, mas você não precisa seguir essa. Você pode citar uma situação onde uma figura de autoridade vai dar uma ordem, só que ela vai contra os princípios da Bíblia. E é aí que entra o versículo onde a criança tem que decorar. Você vai utilizar de gesto com as mãos para que as crianças entendam e associem os seus movimentos com o que elas estão falando. Isso também prende a atenção delas. Então, você vai dizer, é preciso, e elas vão repetir o que você está falando, obedecer antes a Deus, elas repetem, do que os homens. E elas também repetem. E no momento que você for falar o versículo onde está escrito, você vai abrir a mão como se fosse um livro da Bíblia, Atos 5, 29. E dessa forma você repete mais uma vez, faz uns testes se você quiser, e a criança vai ter decorado aquele versículo de maneira muito mais rápida e eficaz. No tópico 5, ele traz outra atividade para que as crianças possam aplicar aquilo que elas estão fazendo. E aí você vai usar questões cotidianas, exemplos cotidianos, para que aquelas crianças possam aprovar, ou seja, posso fazer, elas vão literalmente fazer esse movimento com o polegar para cima, de maneira positiva, falar, esse eu posso fazer. E se elas não forem poder fazer, então elas vão falar o que está escrito em Atos 5, 29 e repetir o versículo. Uma situação hipotética. Exemplo 1. Vinícius quebrou a janela da vizinha e pediu segredo para que ninguém pudesse falar o que ele tinha feito. O que as crianças vão responder? Polegar para cima ou Atos 5, 29? Elas vão responder Atos 5, 29. Isso se elas tiverem aprendido bem, espero que sim. E depois ele ainda dá a solução para esse exemplo e fala, não, porque Vinícius quebrou a janela, mas ele contou para a mãe dele e a mãe dele aconselhou que ele fosse juntando um dinheirinho para poder consertar aquela janela ou dar o dinheiro para aquela mulher, para que ela contratasse alguém para consertar aquela janela depois. Polegar para cima ou Atos 5, 29? Polegar para cima, posso fazer. No sexto passo da nossa lição, que é o último, se chama Contando aos Outros, onde as crianças, depois de aprenderem, ainda vão passar um ensinamento, que é o verdadeiro modo onde você realmente aprende algo. E para isso, você só vai falar para a criança que vão ter situações onde elas vão precisar desobedecer uma figura de autoridade, um amigo, que vão contra a palavra de Deus e os ensinamentos do bom caráter. E elas vão precisar se apoiar em Atos 5, 29.